para a gente continuar falando sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Prós e Contras conversa agora com o ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Uma alegria participar com você novamente. Doutor, nós estamos no ano de 2023. Eu vou lhe confessar que quando estava fazendo jornalismo, eu entrei em 1991, mas antes disso, no colégio técnico e no colégio, havia, obviamente, toda a discussão sobre os desafios que o país teve para superar os anos de chumbo e retomar a democracia. Eu me lembro dos meus professores dizendo, não teremos que discutir isso novamente, que não nas aulas de história. Estamos discutindo isso agora novamente em 2023. É verdade, Piotr. A Constituição Federal de 1988 é o marco do reingresso do Estado Democrático de Direito, né? E o ponto fulcral da Constituição de 88 é o título 2, é o assunto mais importante. O legislador constituinte, ele escreveu o artigo 5º com o zelo de quem edifica algo novo. Eu costumo falar nas minhas aulas que a partir da Constituição de 88 surgiu um novo Brasil, do ponto de vista jurídico. E esse artigo 5º consagra várias liberdades, não é? A liberdade de pensamento, que tem vários desdobramentos, passa pela liberdade religiosa, pela liberdade filosófica. E como desdobramento da liberdade de expressão, nós temos a liberdade de imprensa, não é? Que é um outro pilar da democracia. É o direito à informação. O direito à imprensa, ele é um direito individual do jornalista, mas ele é um direito social também, porque a população tem um direito que é o direito à informação. Eu tenho o direito de receber a informação adequada para poder tomar uma decisão. E não é apenas a informação, não é apenas o fato que é abarcado por essa liberdade, mas é o direito à crítica. Eu tenho o direito de criticar, não é? Lógico que dentro de uma razoabilidade, dentro da urbanidade, não é? Até para não ofender a honra de ninguém, mas há sim o direito à crítica. Se critica ideias e não pessoas. Doutor, por que o senhor acha que nós estamos nesse clima de perseguição e revanchismo pós-eleitoral dos que venceram aos que eles acham que perderam? Piotr, eu acho que os ânimos, né, ficaram muito acirrados, né? O nosso país, que é um país da urbanidade, da amizade, não é, ficou muito acirrado, né? Então, se interpreta a liberdade de expressão, tem um outro direito, que é o direito à intimidade, não é? O direito à honra. E é no caso concreto que você consegue balizar esses direitos, né? Eu acho que talvez está se exacerbando esse balizamento. Ora, se alguém me critica, se a Jovem Pan me critica, e eu entendo que essa crítica foi desarrazoada, há instrumentos jurídicos para buscar a minha honra, não é? Há ação de indenização, há direito de resposta. Então, eu acho que é uma interpretação muito, de um lado, inadequada. Ou seja... E é importante o contraditório, né? Não posso tomar nenhuma decisão sem o contraditório, sem ampla defesa. Porque nesse caso em específico estão se pedindo para, digamos, calar de quem se discorda. Calar, nós estamos falando de algo muito, muito mais grave, não é pedir, digamos, algo que o compense de uma possível ofensa. Aqui nós estamos falando de... E o cala-boca já morreu, né? Essa frase foi tão conhecida nos anos 80, repetida nos 90. Isso não pode, não é? Se alguém... Nenhum direito é absoluto. Isso é importante que se diga isso. Nem a liberdade de expressão é absoluta. Mas se alguém extrapolar, há instrumentos jurídicos para coibir, como ação de indenização, não é? Perdas e danos, mas sempre com o devido processo legal, sempre com o contraditório. Esse é o ponto, doutor. Muitíssimo obrigado. Eu posso criticar, sim, o jornalista Piotr. Claro. Posso criticar da forma que ele conduz o programa. Eu não posso ofender a sua honra, né, individual, mas posso criticá-lo. Eu fui juiz.
as minhas decisões eram criticadas a todo momento. Críticas contundentes. Não é? Eu tenho que aceitar que eu estou no Estado Democrático de Direito. Mas ninguém ofendia a minha honra. Sim. Então, esse é o divisor de águas, a crítica, que é importante para a democracia. Doutor Paulo Hamilton, muito obrigado pela gentileza de juntar a nós aqui. Boa tarde ao senhor, hein? Piotr, obrigado. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Bom, vamos lá. Antes da gente encerrar o programa de hoje, a ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, emitiu uma nota sobre sobre a ação civil pública, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a Jovem Pan News. Abre aspas. A entidade considera muito preocupante a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. O MPF, que solicita o cancelamento das outorgas concedidas à Rádio Jovem Pan News. O cancelamento de uma outorga de radiodifusão é uma medida extrema e grave, sem precedentes em nosso Estado democrático de direito. A liberdade de programação das emissoras é fundamental para o livre exercício do jornalismo e para a existência do pluralismo de opinião, que devem ser sempre preservados. A ABERT estará vigilante na defesa da liberdade de expressão e de imprensa e acompanhará os desdobramentos da ação, fecha aspas. Em nota, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão também se manifestou. Abre aspas. A Abratel acompanha com preocupação o ajuizamento de uma ação civil pública contra um veículo de comunicação profissional, a Jovem Pan News, onde solicita o cancelamento de suas outorgas. Ao solicitar o cancelamento de suas outorgas, o Ministério Público Federal ignora a história do rádio no Brasil, presente nos lares brasileiros há mais de 100 anos, e da própria Jovem Pan com seus 80 anos de existência. Tal medida, por parte do MPF, ataca não somente uma emissora de rádio, mas todos os veículos de comunicação profissional que, além de prestarem um serviço relevante e gratuito à população, empregam brasileiros e levam a nossa cultura, informação e entretenimento a todos. Confiamos que a Justiça não dará prosseguimento à mencionada ação, embasando-se nos pilares mais caros da nossa democracia, que são a liberdade de expressão e de imprensa. Não esqueçamos que vivemos em um mundo de proliferação de mentiras e de ataques à democracia por meio de campanhas de desinformação. Porém, essas sim patrocinadas pelas Big Techs que se beneficiam da ausência de regras para promover campanhas intimidatórias que beneficiam apenas os seus interesses econômicos. Ao contrário dos veículos de comunicação profissionais, essas Big Techs não possuem compromisso com a qualidade do conteúdo e publicidade disponibilizados à população, não empregam brasileiros e não pagam impostos. O cancelamento de uma outorga é uma medida extrema que prejudica toda a população que depende desse serviço para ter acesso gratuito à informação e entretenimento. Esperamos que a pluralidade de ideias e opiniões continue sendo respeitada e que não haja nenhuma decisão em dissonância com a Constituição Federal e com o princípio da continuidade do serviço público. Fecha aspas. A Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, a AESP, também se pronunciou. Abre aspas. A entidade entende ser bastante preocupante qualquer tentativa de suprimir ou impossibilitar o livre exercício da manifestação do pensamento e repudia qualquer medida que se destine a calar as vozes dos radiodifusores. Não há Estado democrático de direito sem imprensa livre e não há plena liberdade quando manifestações de pensamento e de opinião rendem ensejo à adoção de medidas extremadas e incompatíveis com a Constituição Federal. A pluralidade de ideias é inerente a um país democrático e ninguém deve ser punido por expressar, segundo sua consciência, esta ou aquela opinião. A AESP, em seu compromisso com as liberdades e garantias constitucionais, seguirá diligente e acompanhando qualquer ameaça à liberdade de imprensa e de expressão do pensamento. Fecha aspas. Na esteira dessas entidades, também a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACAERT e o Sindicato das Empresas também se manifestou nesse sentido de defesa da liberdade de expressão e dos veículos de comunicação contra arbitrariedades ou excessos de aplicação da legislação, como é este caso aí do Ministério Público em relação à Jovem Pan.